Sing it like this. Come thou fount of every blessing. Come thou fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise thy mount, I'm fixed upon it, mount of thy redeeming. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I pray by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. Remember. Sing it like this. Come thou fount of every blessing. Come thou fount of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise thy mount, I'm fixed upon it, mount of thy redeeming. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I've come, and I pray by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger interposed his precious blood. Remember your love. Remember the cross. And we remember your grace. Sing oh to grace. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti.
gostava de vos dar as boas-vindas a todos a este lugar, dizer-vos que é um privilégio muito grande podermos celebrar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio, agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Viemos para prestar-lhe culto e Ele é o foco, o centro da nossa adoração. Hoje eu gostava que nós pudéssemos estar a recordar neste momento as atividades que a Igreja desenvolve durante a semana. Lembrar que à quarta-feira o grupo de senhoras está espalhado pelo nosso conselho em oração, então se vocês quiserem fazer parte de algum grupo das mulheres que oram, podem falar com a Nini, ela vai-vos indicar um grupo onde vocês se podem integrar. À quinta-feira nós continuamos o nosso estudo A Caminho da Terra Prometida. Estamos a acompanhar Moisés naquela jornada até à terra que o Senhor Deus prometeu para o povo e a tirarmos princípios para a nossa vida também. E no próximo domingo, nós vamos concluir esta temática da unidade e concluir o mês de missões mundiais. Estará connosco o pastor Calixto a pregar no próximo domingo, um missionário, alguém que investiu a sua vida em missões em diferentes continentes, e ele vem para partilhar connosco como a unidade é necessária, é importante, é vital para que o mundo saiba. Então eu convidava-vos e desafiava-vos a inscreverem-se nos cultos. É preciso inscrição, é preciso usarmos máscara enquanto estamos sentados, é preciso respeitarmos as sinalizações e a distância quando saímos deste lugar. Ainda assim, eu gostava que cada um de nós pudesse sentir bem e tranquilo durante este tempo. Há várias famílias que ainda vão chegar entretanto, mas nós vamos dar início ao nosso culto. Eu vou-vos convidar para ficarmos juntos de pé e vamos convidar o André a dirigir-nos numa palavra de oração ao Senhor Deus e acompanhamos-lo com os nossos olhos fechados e corações gratos. Grandioso Deus, obrigado, Pai, porque por mais uma vez o Senhor nos permite estarmos aqui juntos, reunidos, para primeiramente te entregar o nosso culto, Pai, te entregar o nosso culto racional, te entregar o nosso louvor, a nossa adoração, e também para recebermos de Ti o alimento espiritual, recebermos de Ti a mensagem, Pai, que toca a fundo os nossos corações. Queremos, ó Pai, nesse momento, que o Senhor seja o centro. Queremos que o Senhor seja o centro do nosso culto. Queremos que o Senhor seja o alvo, o foco de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E que a nós, ó Pai, que o Senhor nos conceda da Tua graça, da graça imerecida, e que isso nos basta, Pai. Somos gratos porque a Tua misericórdia nos alcança. Somos gratos porque o sacrifício de Jesus, ó Pai, é suficiente para nos purificar e nos salvar de todo pecado. Somos gratos porque fomos alcançados pela Tua salvação, pela Tua mão, e oramos para que o Senhor nos use como Teu povo, nos use como ferramenta em Tuas mãos, e que, acima de tudo, possamos ser inspirados a Te glorificar, a honrar o Teu nome, ó Pai, e fazer isso não só aqui dentro desse salão de culto, mas fazer isso onde quer que nós possamos estar na nossa rotina diária, fora da igreja, Pai. Que possamos ser a igreja onde quer que estejamos. Abençoa-nos, guarda-nos, guia-nos, ensina-nos, exorta-nos, orienta-nos. Em nome de Jesus. Amém. A leitura número 178 do Inário para o Culto Cristão tem por título O Nome do Senhor e é baseada em alguns versículos do livro de Salmos, do livro de Malaquias, de Isaías, de Atos e de Filipenses. Eu vou pedir a vossa colaboração para fazermos a leitura. Ela estará a ser projetada e há uma parte em que diz para lermos todos e haverá uma parte em que vai dizer para ler eu como dirigente e outra parte para lerem vocês como congregação. E eu desafiava-vos a juntos podermos então fazer esta leitura, que começa com todos nós a lermos o primeiro versículo, que diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra. Desde o nascer do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Permaneça o Senhor, continua
as nações o chamem bem-aventurado. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. O primeiro canto que nós vamos cantar diz: só para te adorar e fazer o teu nome grande estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Seja este realmente o nosso motivo, louvarmos e bendizer o seu nome e exaltarmos o nome do Senhor, de Jesus que veio à terra do céu. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Quem nesta manhã se sente grato por poder estar aqui? Amém. Podemos agradecer também porque Deus está aqui connosco, está no meio de nós, mas também está presente nas nossas vidas e por isso nós o louvamos. O teu nome exaltado
sempre cantarei. Grato estou por quem me estás. Grato estou pois me salvaste. O teu nome exaltarei. Teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás. Grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida o teu nome exaltarei. O teu nome exaltarei. Teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás. Grato estou pois me salvaste. O teu nome exaltarei. Teu louvor para sempre cantarei. Grato estou por quem me estás. Grato estou pois me salvaste. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida o teu nome exaltarei. Vieste à terra do céu para me guiar, e da terra foste à cruz minha culpa pagar, e da cruz foste à morte, e da morte para a vida o teu nome exaltarei. 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 Oh Pai, nós te louvamos porque tu estás presente no nosso meio, estás presente nas nossas vidas. Nós te louvamos pela tua grandiosidade, te louvamos pela tua benignidade, pela tua bondade, por nos permitir estar aqui a ser a tua igreja. Fala aos nossos corações neste dia, que a tua luz possa sempre brilhar, que possamos transmitir aos outros aquilo que tu és, possamos sempre louvar o teu nome, o teu amor e as coisas que tu fazes por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Nós antes da mensagem desta manhã, nós ainda vamos cantar mais um hino, o hino 64 do Inário para o Culto Cristão, e enquanto cantamos este cântico que nos fala sobre o glorioso nome do Senhor de nosso Deus, gostava que nós pudéssemos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. É tempo para entrega. Lembrava que este mês nós estamos, além de recolher donativos para a beneficência, também estamos a levantar uma oferta especial para missões mundiais. As igrejas da Convenção Batista Portuguesa estabeleceram entre elas um limite de 28 mil euros. A nossa igreja local tem o limite de 5 mil euros e hoje nós vamos estar a destacar São Tomé e Príncipe. Nas últimas 2 semanas falei sobre Angola, Moçambique, e hoje eu gostava de vos contar um pouco do que está a acontecer em São Tomé e Príncipe. E São Tomé e Príncipe está a ser ali um centro de convergência da atenção missionária de algumas convenções e de alguns grupos de irmãos. A Convenção Batista Portuguesa nos últimos anos tem abraçado este país, tem sido visitado por alguns pastores do nosso meio, alguns jovens também, e temos contribuído para a construção de vários PEPs. Os PEPs são jardins de infância
que vão estar e estão a funcionar com as igrejas para ajudar e contribuir no crescimento e desenvolvimento saudável das crianças de São Tomé. Então nós temos este plano que nós queremos ajudar. Temos também, junto com a Convenção Batista de São Tomé e Príncipe e um grupo de irmãos do Canadá, contribuído para a formação de pastores e de obreiros ali naquele país. A Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira também está a investir e juntos procuramos criar infraestruturas de apoio à igreja, infraestruturas onde a igreja se possa reunir. Então, se vocês hoje quiserem contribuir para missões, nós podemos lembrar que a nossa oferta vai ser canalizada, parte dela, para São Tomé e Príncipe também. O hino que nós vamos cantar na segunda estrofe fala sobre o Senhor Deus e diz que Ele é Redentor, Senhor e Mestre, a luz eterna das nações. E é este Jesus que nós desejamos que possa brilhar em África, à volta do mundo, possa brilhar aqui neste lugar também. Vamos ficar de novo de pé, vamos unir as nossas vozes. Salvador, nós te adoramos. Que seja este o nosso desejo enquanto consagramos dízimo e ofertas. Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Redentor, Senhor e Mestre, luz eterna das nações, tu és digno dos louvores de muito gratos corações. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Do teu lar de luz e glória, a mais infamante cruz, tu vieste dar a vida para nos redimir, Jesus. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso és tu, Senhor. Venha, venha, eterno Cristo, Rei sublime divinal, vem reinar e para sempre do teu trono celestial. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Deus e Pai, obrigada
por este momento, Deus, por podermos estar aqui na Tua presença, Deus, podermos como igreja louvar o Teu nome juntos, Deus, e dizer que Tu és glorioso. És glorioso nas nossas vidas, és glorioso na vida desta igreja, és glorioso na vida desta nação, Deus. E que nós possamos em todo momento reconhecer isso e afirmar de coração que Tu és glorioso, Deus. Te agradecemos por estas ofertas que foram levantadas, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de podermos partilhar com outras partes do mundo um bocadinho de tudo o que Tu nos dás, Deus, e que realmente as ofertas levantadas possam ser bênção, quer em Portugal, quer em Angola, quer em Santo Tomé, quer em tantas partes do mundo onde há dificuldades, onde há necessidades, Deus. Guarda-nos no resto deste dia e prepara os nossos corações para ouvir a Tua mensagem, Deus, que ela seja bênção para as nossas vidas. É isto que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada tive a oportunidade de partilhar convosco que tenho uma crença profunda que a Igreja tem um propósito tríplice para a sua existência. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para adorar a Deus, nós estamos aqui para equipar os crentes e estamos aqui para anunciar Jesus Cristo através de ações e através de atos ou de obras. Todos, eu creio, deveríamos ter estas três ideias sempre bem presentes na nossa cabeça e deveríamos compreender que unidade é vital para que este propósito seja alcançado. Hoje gostava de vos desafiar a abrirem as Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Esta é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Os versículos são muito escritos na primeira pessoa. O apóstolo Paulo, nesta carta, não utiliza o termo apóstolo para se identificar. Dá a entender que há intimidade entre o escritor e o auditório. Ele está a escrever para um grupo de amigos a quem amava profundamente, nós podemos entender, mas notamos que Paulo estava preocupado com aqueles irmãos e queria o melhor para eles. Lembro que Paulo estava preso ao escrever esta carta e toda ela vai ser um estímulo à alegria. Uma comunidade que deveria estar em liberdade a experimentar alegria. As circunstâncias da vida não deveriam impedir o gozo, as circunstâncias da vida não deveriam determinar a atitude do nosso coração. E eu confesso, irmãos, eu não sei como é que está o vosso coração ao chegarem aqui esta manhã. Eu sei e tenho visto e tenho ouvido que os dias que estamos a viver são complicados. Há algumas histórias que são realmente tristes, há alguns eventos que nos preocupam. Mas eu gostava que nós, como igreja, pudéssemos sair daqui esta manhã convictos que em Cristo nós podemos estar felizes. E nós, igreja, precisamos de sublinhar este princípio. Esta é a boa nova do Evangelho. Um Evangelho que nos traz uma salvação, que nos traz uma esperança, que vai para além das circunstâncias. Estamos no mundo, lugar de tribulações, mas devemos ter bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. E em Cristo, tu e eu, em Cristo, nós, igreja, nós somos vencedores. Então, deveríamos nos alegrar. Este é o pensamento do apóstolo Paulo nesta epístola. Nós vamos olhar para o capítulo 1, versículo 27, vamos fazer a leitura até ao capítulo 2, versículo 11, e estamos no meio de recomendações, de exortações que estão a ser feitas, em que o apóstolo Paulo vai apelar à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Estas 4 ideias vão ser destacadas nos versículos, a partir do versículo 27, nos versículos que se seguem. Mas vamos ler o texto e depois falar um pouco sobre ele. Pode ser esta a minha proposta para vocês esta manhã. Na tradução que eu tenho em mão diz assim, perdão. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo juntos como uma só alma pela fé do Evangelho,
e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, para nós de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considera os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o facto de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta passagem é impressionante e os versículos que vêm pela frente continuam a ser marcantes, profundos. Provavelmente vocês aqui e acolá até têm alguns sublinhados na vossa Bíblia. Começar com uma pergunta. Quantos de vós, quando eram mais novos, foram desafiados pelos pais ou por algum familiar a portarem-se bem? Porta-te bem. Alguém aqui, não sou eu o único, já fico mais descansado. Sabem, de vez em quando que eu ouvia, porta-te bem, rapaz. Ui, o porta-te bem, rapaz, muitas vezes servia como prenúncio de um chamado de atenção um pouco maior. Dependendo de quem eu disse essa frase, por vezes eu ficava em sentido. Esta secção, ela como que começa com um porta-te bem. Quando nós olhamos para esta passagem, nós damos-nos conta que a igreja tem um modo digno de se comportar, um modo digno de viver, e este modo digno da nossa vida assenta no Evangelho. Nós não queremos ter apenas um comportamento tranquilo e agradável perante a sociedade, nós queremos viver de uma forma agradável aos olhos do Senhor Deus, e para o conseguirmos nós temos que viver de acordo com o Evangelho. Não basta para nós que as pessoas nos digam que nós nos portamos bem, nós precisamos que Deus concorde com essa afirmação. Na realidade, se as pessoas nos disserem que a gente se porta bem, mas Deus diz, olha que não estás a portar bem. Deus, no final, é que terá toda a razão. Ele é que vai fazer a avaliação. Então, no que depender de nós devemos procurar a paz com todos, mas devemos buscar que a nossa vida sempre seja agradável aos olhos do Senhor Deus. E Paulo está a escrever esta carta à igreja que estava ali em Filipos, e ele vai-lhes dizer mais ou menos assim, olha, quando eu for ter convosco e vos vir, eu quero que vocês estejam unidos. E se porventura eu não vos vir, quando eu ouvir falar sobre vocês, eu quero ouvir que vocês estão unidos. Unidos no mesmo espírito, unidos na mesma batalha. O apóstolo Paulo queria e desejava que aquela comunidade fosse uma comunidade agradável aos olhos de quem a visse e agradável aos ouvidos de quem ouvisse sobre ela. Eles deviam estar lado a lado, trabalhando, lutando o bom combate do Senhor, juntos e animados, unidos a combater. Era este o desejo do apóstolo Paulo. Também nós devíamos, hoje em dia, eu creio, ter este desejo para a nossa comunidade. Se nós não estivermos unidos e se nós não estivermos animados uns com os outros e no Senhor, a igreja rapidamente deixa de ser atrativa para nós e certamente não será atrativa quem chega de fora até nós. Porque, verdade seja dita, quem é que aqui se iria juntar a um grupo de pessoas sabendo que a partir delas eram conflituosas? Quem é que aqui se iria juntar a um clube de lamentadores? Tenho uma proposta, eu gostava que tu viesses ter
gostava que tu viesses comigo, vamos ali juntar a um grupo de pessoas. Pá, estão sempre a criticarem uns aos outros, a cortarem na casaca uns dos outros. Eles de vez em quando dão cada turra que gostava mesmo que tu visses aquilo. A pessoa certamente não iria achar isto atrativo. Mas, irmãos, eu creio que as casas de fados até podem ser atrativas, mas normalmente elas só são uma noite por semana. Isto é, sempre fado. Vai chegar a uma altura em que já nem a sardinha nos convence a ir lá. Porque a melodia não se torna atrativa. E, meus queridos, a igreja não pode ser melancólica e a igreja não pode ser saudosista. A igreja não pode ser dividida. A igreja não pode ser desunida. Quando olhamos para o versículo 28, verificamos que há adversários e há adversidades. O apóstolo Paulo diz, existirão resistentes. Mas ele depois também nos diz assim, mas olha, Cristo capacita-nos com o seu amor para crermos nele. Cristo capacita-nos com o seu amor para nós crermos nele. E ele vai até dizer, e ele capacita-nos para nós aguentarmos. Por vezes até sofrermos por ele. O apóstolo Paulo, ele sabia do que era o combate relacionado com o cristianismo. O apóstolo Paulo sabia bem o que era a oposição que nós enfrentamos de seguir a Cristo. E, meus queridos, ainda hoje, este combate é travado por nós. Ainda hoje esta oposição existe. Há igrejas que são procuradas por pessoas que têm em Cristo um amuleto de sorte. Há comunidades que apenas pregam o ministério da prosperidade. Mas nós estamos na terra e aqui ainda não é o céu. E nós deveríamos ter consciência disso, não podemos ser ingênuos. Aqui teremos aflições, aqui teremos combates, aqui teremos oposições. Quando nós deixamos de compreender que isto é uma verdade, quando a tempestade vem, assusta-nos, leva-nos a paz. E em vez de nos tranquilizarmos com Jesus, nós olhamos para o mar que está revolto e ficamos com o coração preocupado. Eu pecador, me confesso. Eu perante vós me coloco esta manhã e vos digo que há alturas em que eu permito que as circunstâncias da vida tirem a minha paz. Isto normalmente acontece quando eu deixei de olhar para o Senhor Jesus. Isto normalmente acontece quando o meu foco deixou de estar no alto e passou a estar na terra. Paulo, nesta secção, ele está a utilizar uma linguagem um pouco bélica. Ele fala em combate, ele fala em luta, ele fala em adversários. E ele diz assim, olha, mas vocês não fiquem intimidados. E, igreja, eu hoje gostava de vos desafiar a não terem medo das lutas que nós passamos cá em baixo. Se as travamos com Jesus ao nosso lado. Se nós lutarmos por Jesus e com Jesus, fiquem tranquilos. Agora, se tu lutas contra Jesus e contra os princípios da palavra de Deus, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O desafio do apóstolo Paulo para aquela igreja ecoa até aos nossos dias. Portemo-nos dignamente de acordo com o Evangelho de Cristo e não de acordo com as modas ou com as normas dos homens. Reparem, o apóstolo Paulo diz para eles terem um só espírito, como se todos pudessem ter uma só alma. Ele desafia aquela comunidade a lutarem juntos, lado a lado, mas para o mesmo lado. Não uns contra os outros, não uns às cabeçadas aos outros, não uns a criticarem constantemente os outros. E Paulo vai desenvolver o seu pensamento e quando chegamos ao capítulo 2, os primeiros 2 versículos ele vai nos apresentar fatores de união da igreja. No versículo 3 e 4, ele vai nos apresentar causas de desunião da igreja. E eu gostava de chamar a atenção, primeiro, para os fatores de união da igreja, e depois de chamar a atenção das causas da desunião da igreja, e finalmente concluirmos com o que nós precisamos acima de tudo. Este é o esboço da mensagem que tenho para vos apresentar então esta manhã. Versículo 1 e 2, releio, diz assim: Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando todos a mesma coisa. Paulo faz um apelo escrevendo estes versículos, usando a forma típica de juramento.
Era como que se ele estivesse a dizer: vou-vos mostrar aqui uma série de elementos que vão servir de argumento a favor da minha tese, para que vocês estejam mutuamente em acordo, para que vocês estejam em união e harmonia. Quais são estes elementos? Em primeiro lugar, encorajamento em Cristo. Algumas traduções vão falar em exortação ou conforto em Cristo. Novamente aparece aqui uma palavra que mencionei na semana passada, paraklesis, que é da família de outra que nós costumamos usar para o Espírito Santo, parakleto, que significa consolo, exortação, encorajamento e apoio. Igreja, Cristo é o primeiro e maior fator de união entre nós. Se a nossa união não assenta na pessoa do Senhor Jesus Cristo, estamos a começar mal. Cristo é aquele que nos une. Nós somos uma igreja cristã. É em Cristo e na sua palavra que nós temos que assentar a nossa existência. Primeiro ele fala em encorajamento em Cristo, depois ele vai falar em consolação de amor. E é por trás desta expressão nós temos a ideia de encorajamento em amor. Cristo e o amor. O amor torna-se um estimulante para a nossa união. Vem de cima para baixo e espalha-se entre nós. E nós aqui dizíamos, vem de cima como assim? Literalmente falando, se vocês olharem para cima, nós vamos ler, Deus é amor. E este amor de Deus desce sobre a igreja e contagia a igreja a amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, mas também a termos como mandamento amar ao próximo como a nós mesmos. Então, Cristo, o amor, e em terceiro lugar nós vemos aqui na passagem a participação comum do Espírito Santo. Sabem, eu olhei para estes versículos e permitam-me a expressão, eu compreendi, olhando para esta passagem, que todos nós, que somos igreja, temos o mesmo inclino. Nós somos todos o templo do Espírito Santo. Em cada um de nós que somos crentes, o Espírito Santo do Senhor Deus habita. Então, as reuniões de condomínio devem ser bem tranquilas. O habitante é o mesmo. Os pedidos são os mesmos. As exortações são as mesmas. Nós não podemos andar às turras uns com os outros quando dentro de nós habita o mesmo Espírito que é santo, cujo fruto em nenhum lado a Bíblia nos diz que é guerra, desunião ou desavença. Então, Cristo, consolação do amor, participação comum do Espírito Santo, e avançamos, e de novo o apóstolo Paulo vai à ideia de sentimento profundo ou compaixão. E aqui Paulo alude aos órgãos vitais, usualmente na cavidade superior do tórax, como o coração, os pulmões e o fígado. Algumas Bíblias, por vezes vão utilizar a expressão entranhas. O que Paulo está a dizer é que há no interior dos crentes algo que entre nós deve apelar para o bem, para a compaixão, para a misericórdia. Então este versículo apresenta-nos 4 qualidades espirituais obtidas através do progresso espiritual. Um crente maduro tem Cristo e o Espírito Santo a trabalhar em si. E isto faz-se notar de uma forma prática. A Bíblia diz que pelos frutos os conheceremos, pelos frutos os conhecereis. Talvez alguns de vós agora poderão, porventura, estar a perguntar, mas pastor, então como é que eu posso atingir essa maturidade espiritual? Olha, tu vais precisar do Deus da palavra e da palavra de Deus. Tu vais precisar de investir em práticas devocionais. Tu vais precisar de ler a Bíblia. Tu vais precisar de meditar no que leste, passar tempo a mastigar, verificar palavras que se repetem, palavras que se destacam. Além de meditar, tu vais precisar de ter tempo de oração. Momentos de quietude, em que tu paras e tu dizes, Deus, fala comigo.
até jejum. Até jejum. E quando nós investimos nestas práticas devocionais, nós começamos a dar conta aqui e acolá que somos cada vez menos nós e é cada vez mais Deus em nós. Vais começar a notar que antigamente tu fazias as coisas de uma forma diferente. Que antigamente falavas as coisas de uma forma diferente. Que antigamente reagias à mesma situação de uma forma diferente. Quando isso acontece, boa, estás no processo de maturidade espiritual, estás a crescer e estás a ser cada vez mais parecida com o Senhor Jesus Cristo que tu dizes a quem tu segues. E Paulo tem este desafio para a igreja, e sendo algo que ele mesmo vivia e que nas suas cartas nós podemos dar conta que ele lutava também. O apóstolo Paulo, ele queria que fosse menos ele e mais Cristo nele. Na realidade, ele vai um bocado mais longe. O apóstolo Paulo chega a uma altura em que ele diz com toda a ousadia: vivo não mais eu, mas é Cristo que morreu em mim. E a igreja, esta é uma afirmação tremenda. Eu dizer que o Daniel morreu e que agora é Cristo quem vive nele, é uma afirmação de intimidade com o Senhor Deus tremenda. Talvez tu digas: eu ainda não estou pronto para isso. Tranquilo. Mas tu precisas mais de Cristo. Tu precisas mais de Cristo. Tu precisas mais de Cristo. Nós precisamos de viver mais de acordo com a palavra do Senhor Deus. Nós precisamos de mastigar, que ela sirva de nós de luz, de lâmpada, de caminho para nós irmos. Quando chegamos aos versículos 3 e 4, Paulo vai nos avisar, destacando uma mão cheia de coisas que podem causar a desunião. E, amada igreja, estas coisas podem existir cá dentro. Estas coisas podem existir lá em casa, estas coisas podem existir lá no trabalho, estas coisas são naturais. Ele começa por escrever: não façam nada por rivalidade. Paulo não está a apelar à preguiça, ele não está a dizer deixa de fazer coisas, não é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Ele diz e estimula-nos, sim, a fazermos coisas, mas de uma forma correta ou digna. E a forma digna de fazer as coisas nunca vai passar por divisões ou causarmos conflitos. Nunca por rivalidade. Isto não é o mundo da bola. O mundo da bola é podre, está cheio de rivalidades. Por vezes até dentro do próprio clube há fações. Claques lutam contra claques. Adeptos contra a direção, treinador contra a direção. E o pastor está a falar de bola numa pregação. Estou. Para ver se nós compreendemos o que nós não devemos seguir. Nós temos maus exemplos à nossa volta que nós não devemos imitar. Algumas traduções vão falar em contenda. Outras vão falar em partidarismos. Outras vão falar em ambição pessoal. Seja qual for a palavra que a tua Bíblia utiliza, o desafio é o mesmo. Não faças as coisas por maus motivos. Não faças as coisas por maus motivos. A palavra que Paulo utiliza era usada para descrever alguém que quer ser escolhido ou eleito de qualquer forma, mesmo através de argumentos ilegais. Para descrever alguém que usa a intriga para atingir o seu objetivo. Alguém que fragmenta o povo para obter o poder numa parte, noutra parte, até conseguir dominar o todo. É alguém que tem um espírito litigioso, ou uma ambição egoísta. Paulo, se fosse hoje, eu acredito que ele diria qualquer coisa do género: olha, não tornes a igreja no teu palco, em que só tu é que sabes como se fazem as coisas. Não tornes isto numa competição para ver quem é que tem mais subscritores lá no YouTube. E se porventura ainda não carregaram no sininho, carreguem. Mas ele lembra-nos que a ambição desregrada
Isto é, a ambição sem regras causa desunião. Depois ele vai acrescentar e ele vai dizer assim: não façam nada por orgulho ou não façam nada por vanglória. Sabem, é possível, mesmo dentro da igreja, haver pessoas que queiram fazer as coisas para dar nas vistas. É possível, mesmo dentro da igreja, haver pessoas que queiram fazer as coisas para terem uma placazinha com o nome. Crente do ano. Não está cá nenhum, então vou falar à vontade. O diácono do ano. Li um comentário que falava em crentes pavões. Aqueles que só gostam de dar nas vistas. Sabem, eu quando era mais novo, eu sou o filho mais velho. O meu irmão mais novo, temos 6 anos de diferença. Então houve ali uma altura em que eu fiquei um bocado desiludido e desapontado com todo o mundo. Todo o mundo só olhava para o meu irmão. Louro, elegantezinho, depois havia eu. Esses vossos sorrisos deitam-me abaixo. E havia alturas em que eu fazia coisas só para dar nas vistas, para que pudessem os meus tios, os meus pais dar conta que eu ainda estou aqui, síndrome de irmão mais velho. E havia algumas alturas em que eles me costumavam dizer assim: olha, se queres dar nas vistas, tira os teus óculos, e sim, eu não tenho usado ultimamente, mas eu uso óculos, tira os teus óculos e bate nos olhos. Ao fazeres isso, vais estar a dar nas vistas e vais compreender quão mau é nós queremos dar nas vistas. E, amada igreja, eu creio que por vezes nós somos muito infantis nas formas como queremos fazer as coisas, apenas e somente para darmos nas vistas. Se fosse hoje, provavelmente o apóstolo Paulo diria assim: não faças as coisas para ter likes no Facebook. E, irmãos, olhem que isto pode ser muito atrativo, fazer as coisas para ter seguidores no Facebook. Vou partilhar uma história que é verídica. Houve uma vez que escrevi um post que se tornou viral, uma carta ao senhor primeiro-ministro, que uma amiga pediu: olha, posso partilhar o teu post? E eu disse: claro que sim, podes partilhar. Tornei público aquele post e ela partilhou, e não sei como, aquilo em 2, 3 dias estava com mais de 1000 partilhas, um bocado mais do que 1000. E aquele post tornou-se o meu pequeno ídolo, o meu bebê. Eu, antes de ir para a cama à noite, ia ver se tinha mais likes. Acordava de manhã e ia verificar quantas partilhas é que aconteceram durante a noite. Uma coisa que tinha começado de uma forma simples, de repente eu estava a querer dar nas vistas através delas. E sabem, há alturas em que nós temos sede de dar nas vistas, mesmo quando nós estamos a trabalhar para o Senhor. E é Deus quem merece ser destacado. É Deus quem sempre merece ser destacado. E, amados, como eu precisei de aprender a lição de não fazer as coisas por prestígio pessoal. Pois o prestígio pessoal, por vezes, é causa de desunião. Sabem, houve pessoas que começaram a partilhar o meu post, a minha carta, a dizerem que eram eles os escritores. Eu fiquei ofendidíssimo. Como é que é possível? Esse filho é meu. Eu queria aquilo só para mim. A fama era para ser minha. As partilhas eram para ser minhas. Na igreja, é tudo sobre Deus. E quando deixa de ser sobre Deus, deixou de ser igreja. Mais vale estarmos quietos do que construirmos torres de Babéis. Percebem o que eu estou a dizer? Eles, quando construíram a Torre de Babel, queriam construir um nome para si mesmo. Que cada obra que a gente faça, que cada serviço que a gente faça, sempre seja para destaque e glória do Senhor Deus. Faz por humildade, sem pretensão. O orgulho pode ser, e é muitas vezes, causa de divisão. E depois o apóstolo Paulo continua e ele diz assim: cada um considera os outros superiores a si mesmo. A igreja que estava em Roma, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: preferi-vos em honra uns aos outros.
Este é um apelo contra a vaidade, este é um apelo contra a jactância, a soberba, contra a pavonada. No versículo 4 nós vemos uma atenção, chamada de atenção contra o egoísmo, que tantas e tantas vezes fratura. Sabem? Somos muito rápidos a lutar pelos nossos direitos e muitas vezes o nosso direito, quando é destacado acima de todas as coisas, ameaça a nossa união. É assim na rua, é assim na sociedade, é assim em casa e pode ser assim na igreja também. A sociedade está-se a fraturar. As famílias estão-se a fraturar. E nós não podemos, por amor de Deus, permitir que a igreja se frature. Cuidado. A ambição desregrada, o orgulho, o prestígio pessoal, a vaidade, o egoísmo, estes 5 fatores podem contribuir para a nossa desunião. Nenhum deles nunca será útil para a edificação do corpo. Nenhum deles nunca será útil para a edificação do indivíduo. Faz mal ao todo, faz mal à parte, faz mal a cada um de nós, faz mal a todos nós. Tendo isto sublinhado, a partir do versículo 5, Paulo vai nos dizer assim: sejam mais como Cristo. Olhem para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E os versículos que nós temos pela frente, eles são mesmo conhecidos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o facto de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Cristo, que era Cristo, esvazia-se dele para ser como eu, para servir aos que estão à sua volta. E há alturas em que parece que nós temos o Rei, o Deus dentro de nós e nós mandamos. E a palavra diz-nos assim: esvazia de ti mesmo para servires em fidelidade. Precisamos de nos esvaziar. Precisamos de dizer como Jesus mandou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E, amada igreja, eu estou certo que se tivermos o mesmo espírito, se combatermos o mesmo combate, se nos unirmos no mesmo pensar, debaixo do mesmo amor, os nossos joelhos se dobrarão e contribuemos para que outros joelhos se dobrem também e confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seremos mais fortes, chegaremos mais longe, viveremos em unidade, alcançando coisas grandes para a honra e glória do Senhor Deus. Termino com uma ilustração. Durante 6 anos tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos da América. E todo o outono havia um grupo de gansos, vários grupos de gansos, que voavam sempre do norte para o sul. Nesta altura do ano, eles já costumavam andar por ali nas praias, nos lagos, alguns gansos típicos do Canadá, como a gente costumava dizer. Quando começava a vir o frio, aqueles gansos levantavam o voo e voavam longe, grandes distâncias. Animais gorduchinhos, com 2 asinhas, 2 patinhas, mas que voavam. E houve um dia em que eu, achando curioso a forma como eles sempre voavam em V, pus-me a observar e fui à procura de ver como é que eles voavam. E houve uma coisa fantástica que aprendi. Aqueles gansos voam e fazem barulho enquanto estão a voar. O que vai à frente vai sempre ouvir o barulho que os de trás estão a fazer. E os de trás vão a fazer barulho para incentivar o da frente a continuar, a continuar, a continuar. E quando o da frente se cansa,
ele sai para o lado, volta para trás e entra no final da fila e começa a fazer barulho para que aquele que ocupou o lugar dele possa continuar a levar o grupo, levar o grupo, levar o grupo e levar o grupo. E eles fazem isto vezes e vezes sem conta, desde o Canadá até à Flórida. Não têm GPS, não têm mapa, mas sabem e já aprenderam como chegar de um lado até o outro. E eles dão conta que se forem juntos, será bem mais fácil de lá conseguir chegar. Se forem se apoiar uns aos outros, será mais fácil de conseguir lá chegar. E, amada igreja, nós temos uma missão tríplice: louvar a Deus, equipar-nos uns aos outros e anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Temos duas hipóteses: fazemos juntos ou fazemos separados. Juntos, de acordo com a vontade de Deus, ou separados, de acordo com a tua vontade pessoal, de acordo com o teu orgulho, de acordo com a tua jactância. Menos nós, mais Cristo. Que esta igreja seja agradável aos olhos do Senhor Deus. Que Ele a todos ricamente vos abençoe. Mais de Cristo quero ver, mais da sua graça ter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo. Mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais a Cristo conhecer, quero a Ele obedecer, sempre perto dele andar, seu amor aqui mostrar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Santo Espírito, nós oramos a Ti esta manhã pedindo que Tu nos enchas. Querido Deus e Pai, nós oramos a Ti esta manhã pedindo que Tu nos esvazies de nós mesmos. Quebranta-nos, Senhor, transforma-nos, molda-nos de acordo com a Tua vontade. Que seja cada vez mais Cristo a nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, na nossa forma de amar, na nossa forma de viver. Que o mundo lá fora veja a diferença
que a Trindade faz na nossa vida. Que o mundo lá fora veja a diferença que a palavra de Deus faz na nossa vida. Deus, que eles possam olhar e dizer: vejam como eles se amam lá em Sedufeita. Ajuda-nos a sermos uma igreja, à mesma velocidade, com o mesmo objetivo, com a mesma missão: louvar a Deus, capacitar os crentes a anunciar Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, durante este propósito. Sei com as diferentes famílias aqui presentes, que elas possam viver mais Cristo em sua casa. Sei com aqueles que trabalham, que eles possam ver mais Cristo no seu lugar de trabalho também. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia dos nossos familiares. Opera a salvação daqueles que estão longe de Ti. Traz para perto aqueles que porventura se afastaram. Oh Deus, agrada-te que eu me porte bem, que cada um de nós se porte bem, de uma forma digna do Teu Evangelho, de acordo com a diferença que Tu fazes em nós. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, que a presença do Espírito Santo esteja sobre cada um dos meus irmãos, que os seus filhos, que os seus netos possam experimentar também. Cuida de nós, nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu vou dar a oportunidade nos próximos minutos, enquanto toca o pós-lúdio, vocês poderem tirar um tempo de oração ao Senhor Deus, pedirem a Deus, muda em nós qualquer coisa, e dizer-vos, se precisarem de falar sobre o Senhor Jesus Cristo e a diferença que Jesus pode fazer na vossa vida, eu terei todo o gosto de ficar mais uns minutos lá fora a falar com vocês e agendarmos um encontro para podermos trocar todas as dúvidas. Mas não saias daqui sem ir com Jesus Cristo. Que Ele te acompanhe, que tu o sigas, que Ele te abençoe, que tu sejas grato. Deus conosco.